Pronto, galera, finalmente chegamos nesse circuito de polarização que é usado nos amplificadores. É o mais comum, é o mais usado, certo? Porque ele tem uma vantagem. Ele coloca um divisor de tensão firme, certo? Coloca uma tensão de base aqui fixa. E com esse resistor de emissor, esse resistor aqui vai servir como um resistor de realimentação, de controle térmico. Se houver uma variância de temperatura e a corrente aqui aumentar, a tensão aqui nesse resistor aumenta, e como essa tensão de base é fixa, ele obriga a diminuir essa corrente, porque aí vai forçar a diminuição de VBE, vai forçar a essa diferença de potencial aqui diminuir, diminuindo a corrente de coletor, voltando ao estado normal do controle. Beleza? Então, essa configuração aqui, essa topologia de circuito, ela é mais usada por conta disso. Ela tem estabilização e, e também tem um bom controle de ganho quando você for trabalhar em CA. Quando a gente colocar o circuito para CA, ele vai entrar esse capacitor aqui, tem um controle de ganho. Então vamos lá. Vamos polarizar primeiro. Veja, quando a gente vai polarizar um circuito desse, que é usado como pré-amplificador, a nossa maior preocupação é manter a identidade do sinal. O sinal tem que se manter o mesmo, certo? Então a gente tem que reproduzir o sinal idêntico. Na entrada a gente tem que produzir idêntico à saída. E para a gente reproduzir o sinal idêntico na saída, a gente tem que polarizar o transistor no centro da reta de carga. Lembra da reta de carga? Tem aquele, parece um triângulo retângulo assim, ó. Tem aqui o gráfico, ordenada, abscissa e aqui um retângulo aqui. Aqui em cima é o ponto de saturação, que vai ser VCC sobre RC mais RE como aproximação. E embaixo fica a tensão de corte. Então a gente vai colocar no meio, por quê? Porque quando a senoide ou o sinal, seja lá qual for, entrar na base, ele não vai ser cortado porque ele vai estar simétrico. Ele vai estar numa distância igual da saturação para o corte e vai reproduzir o sinal com a maior fidelidade possível. Para a gente fazer isso, a gente tem que tevenizar o circuito. O primeiro passo é tevenizar o circuito. O que é tevenizar o circuito? Veja, aqui a gente tem um divisor de tensão e a gente quer determinar a tensão de base, beleza? Para tevenizar o circuito, a gente tem que considerar que isso aqui, ó, é um circuito aberto ou algo bem aproximado. Por quê? Porque quando a gente faz um equivalente de Thevenin, que é a gente pegar uma fonte de tensão aqui com dois resistores em série e transformar numa única fonte de tensão com um único resistor, a gente pressupõe que não vai haver divisões de corrente por aqui, certo? Não vai haver, a corrente toda vai fluir por aqui, ó, como se esse R1 e R2 estivessem em série. Então qualquer desvio por aqui já não tornaria, não seria eficaz fazer uma divisão, aplicar Thevenin aqui. Então a gente tem que ter, tendo isso em mente, a gente tem que ter uma condição, a condição de que pelo menos a máxima corrente vai passar por aqui, um mínimo de corrente vai ser desviado por aqui, beleza? Se um mínimo de corrente é desviado por aqui, então significa que aqui tem uma impedância vista desse ponto aqui muito maior do que essa aqui. Não tem paralelo aqui, ó. Vamos supor que aqui tem uma impedância aqui, uma impedância daqui para cá, que não é essa aqui RE não, é uma impedância vista desse ponto. Porque como está um transistor, a impedância vista desse ponto é RE multiplicada por o fator beta, que é o ganho do transistor. Então você vai ter aqui um beta vezes RE em paralelo com R2. Se você fizer beta RE em paralelo com R2 um valor muito alto, você satisfaz, porque praticamente toda a corrente vai passar por aqui. Né? Não estão em paralelo, e quando a resistência é menor, a corrente passa por ele, na divisão de corrente, não é isso? Então, você tem que fazer com que R2 seja menor, se fosse quase perfeito, do que a centésima parte de beta RE. Entendeu? Então, quando a R2 é menor do que a centésima parte de beta RE, aí você teria essa condição quase perfeita. Mas nos circuitos, na prática, a gente usa que R2 ele tem que ser menor do que um décimo de beta RE. Então, se aqui, por exemplo, fosse um K e um beta de 100, certo? Ele teria
que ser menor do que 10K. R2 aqui seria menor do que 10K. Na condição quase ideal, seria menor do que 1K, 1000 ohms. Mas na condição de uso prático boa, essa R2 menor do que 10K aqui, considerando que aqui é 1K e considerando o beta 100, já iria satisfazer essa condição, beleza? Então, a gente vai transformar, vai pegar aqui, ó, a tensão VCC e simplificar esse circuito, né? Então a gente já pressupõe isso aqui de primeira, já pressupõe que R2 é menor do que 0,1 vezes o beta, 0,1 vezes beta vezes RE, que é a impedância vista nesse ponto, certo? É a impedância vista, não confunda. Então, sabendo disso, a gente vai tirar a tensão de Thevenin, né? A tensão de Thevenin é VCC vezes R2 sobre R1 mais R2, beleza? E o resistor de Thevenin, a impedância de Thevenin, é R1 em paralelo com R2, que vai dar isso aqui. Então a gente vai usar Kirchhoff, certo? Eu prefiro sempre pegar assim essa segunda aqui, eu prefiro sempre igualar com o VTH, né? Eu prefiro dizer que essa tensão aqui dá igual a IB vezes RTH mais VBE mais VE, que é igual a RE vezes IE. Eu sempre aproximo IE de C, beleza? Então vou colocar aqui C para depois facilitar, porque IC é como se estivesse passando aqui e aqui, certo? Então vou fazer aqui, VTH, que é isso aqui, dá igual a RE vezes C, mais VBE, mais RTH vezes IB, porque a corrente que passa aqui é IB, é a corrente de base, só que a corrente de base é IC sobre beta, beleza? Pronto, aí daqui, ó, eu coloquei em evidência, certo? Coloquei evidência, passei o VBE para o outro lado, e C ficou assim, a tensão de Thevenin vezes menos VBE sobre a resistência de Thevenin mais RE, certo? Aí aqui entra uma outra aproximação. Perceba que se a gente fizer um resistor de emissor maior do que 10 vezes esse aqui, R Thevenin sobre beta, esse termo aqui, ó, vai meio que desaparecer, não vai contar muito não. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, aqui 12 e aqui 1, ou então, vamos colocar 10 e 1, certo? E esse RTH ia ser muito, RTH sobre beta ia ficar muito menor que RE, de modo que se você colocasse VTH menos VBE sobre RE, ia ser quase igual, entendeu? A VTH menos VBE sobre isso aqui, quando RE for maior do que 10 vezes isso, certo? Então, fazendo RE maior do que 10 vezes isso, a gente se aproxima dessa fórmula aqui. Veja, que é uma aproximação, mas é uma aproximação muito boa na prática, entendeu? Vocês podem fazer isso aí, vocês podem testar isso em casa que vocês vão ver. Beleza? Então você já viu como simplificou. Simplificou por quê? Porque fazendo dessa forma, o beta desaparece. Então a gente fica livre daquela variação que existe nos betas dos transistores, né? No caso do BC548, vai de 100 até 800. Então aqui tu fica livre já, certo? Fazendo isso e com essa configuração de circuito, aí você já fica livre. Então, fazendo a resistência de Thevenin menor do que 0,1 beta RE, que foi aquilo que eu falei para vocês, certo? E como R2 aqui geralmente é menor do que R1, a gente escolhe o menor dos dois resistores para garantir que satisfaça essa condição aqui, certo? Então a gente entre R1 e R2, a gente não sabe que a resistência de Thevenin é R1 em paralelo com R2, então a gente vai pegar o menor de R1 e R2 para satisfazer, porque a resistência equivalente ela é sempre menor do que o menor dos valores dos resistores que estão em paralelo, não é isso? Então a gente pega o menor deles, que vai ser sempre R2, certo? E coloca nessa condição aqui, ó, substitui aqui e faz. Aí está garantido, quando você faz isso, está garantido que essa condição aqui se satisfaz. Então R2 é menor do que 0,1 vezes beta RE. Que veja, isso aqui, ó, isso aqui a gente falou lá no início, entendeu? Um amarrou o outro aqui, ó. Com essa condição, que através do cálculo, com essa aproximação, a gente amarrou aquela condição lá de divisor de tensão ideal a quase ideal, beleza? Então, como a gente quer
colocar o sinal o mais próximo possível da entrada, o VCE ele tem que ficar no centro da reta de carga. Então o VCE vai ficar VCC sobre 2, certo? E a tensão do resistor de coletor, que eu botei VC mais VRC mais VRE, tem que ficar igual ao restante, né? Se VCE é VCC sobre 2, então a soma das tensões no resistor de coletor e no resistor de emissor tem que ser igual a essa aqui, VCC sobre 2. E fazendo IC aproximadamente E, a gente sabe que E é igual a IC mais IB, mas como IB é muito pequena, a gente pode fazer essa aproximação, certo? A gente faz aqui, a tensão no resistor do coletor dá igual a 4 vezes a tensão no resistor de emissor, beleza? Aí a gente deduz isso, RC igual a 4RE, e impondo que VE é 1/10 de VCC, certo? A gente vai substituir nesses valores e chegar aí. A gente está fazendo, veja que a gente está fazendo de trás para frente, né? A gente vai obter a tensão nos resistores através de uma série de condições que a gente impôs, certo? Aí a gente chega nesse valor aqui, 1,2 volts, porque VCC é 12, o que significa que a tensão de base, que vai ser igual à tensão de Thevenin, beleza? Vai ser igual a 1,2 mais 0,7, né? Porque não está amarrada, não tem o 0,7 do VBE. Então, a gente, perdão, a gente chega em 1,9 volts na tensão de base. Então, considerando que a corrente de saturação desse transistor BC548 é 100 mA, a gente impõe 50 mA para ficar no centro da reta de carga, beleza? E faz o cálculo com esses 50 mA. Aí a gente chega a um resistor de 24 ohms de emissor, resistor de coletor 4 vezes RE, porque a gente já tinha visto antes, 96, pô, mas isso aqui e tal é muito baixo. Aí o que é que a gente faz? Se tiver muito baixo, você pega e força a corrente IC para 5 mA. Você mesmo determina, certo? Tá dentro. O máximo é esse aqui. A corrente crítica é essa. A gente tá fazendo isso aqui pro crítico, entendeu? O crítico é esse aqui. Mas a partir daqui você pode aumentar. Então, se você diminuir de 50 mA para 5 mA, é só tu multiplicar por essa mesma razão os valores dos resistores, certo? Então, a razão aqui de 50 mA para 5 é a razão de 10. Então, se tu multiplicar aqui 10 por aqui, 10 para cá, tu vai obter esses valores aqui, já fica mais próximo da realidade, certo? Então, a gente já obteve aqui, ó, RE e RC, beleza? Então, veja, aí você vai pegar R2, certo? Vai aplicar naquela fórmula inicial e vai achar aqui 26,4K. Mas, lembra que aquela condição inicial lá do divisor de tensão quase perfeito, né? E colocando aqui, ó, esse ponto aqui, o V de Thevenin como sendo a tensão de base, e que para isso acontecer a corrente aqui teria que ser igual à corrente aqui, ou bem aproximada. O que é que a gente faz? A gente faz aqui o R1 maior do que R2, né? E fazendo isso aqui, você realmente vai obter aquela condição da resistência de Thevenin se aproximar de R2. Então, fazer do R1 igual a 10R2, porque não tem aquela relação, a relação em paralelo, não é isso? Então, se você fizer R1 10 vezes maior que R2, a resistência equivalente em paralela vai ficar próxima que R2. Então, a resistência Thevenin fica próxima de R2 nessa condição. Ficaria 264K. O único cuidado que você teria que tomar é que a tensão de base ela não pode ficar menor do que 0,7. Então, você teria a tensão de base, o Thevenin, certo? Teria que ser ali no mínimo ali, um pouco acima de 0,7. No caso aqui foi 1,2 volts, é isso, se eu não me engano aqui. 1,9 volts. Então assim, já passou, o transistor já vai conduzir. Então é isso aí. Fazendo isso aqui, a gente conclui e calcula todos esses resistores desse circuito aqui, certo? E é isso, indo de trás para frente. Depois a gente vai fazer a análise de CA, e aqui vai ser em curto, vai considerar também a frequência, circuito de atraso, tal, entendeu? De avanço, de atraso, e determinar ganho em CA, que aí não vai considerar isso aqui, o ganho vai ser grande. E é isso, espero que vocês tenham gostado.